eu tinha muita alegria em trabalhar. Acho que ainda tem, mas eu tinha assim, era realmente, para mim, era um momento de me sentir muito confortável, alegre, esperançoso e tal. Esse era o sentimento, né? E poder pôr em prática as coisas, e o sentimento de poder pôr em prática as coisas que eu estava pensando, estudando e experimentando, né? E conseguir juntar tudo aquilo no que seria a minha pintura ou a minha coisa. Tem uma característica que talvez defina o, desde aquela época até agora o meu trabalho, que é uma relação entre alguma coisa que eu quero desenvolver, um trabalho que eu quero desenvolver, uma ideia que eu quero levar adiante e os recursos que eu preciso para fazer isso. E então, para cada trabalho, eu vou procurar aprender alguma coisa que eu não sei e que eu preciso saber para que o trabalho possa acontecer. Eu tenho uma prática profissional desde os meus 13 anos. Esse início é ligado ao cartoon, para entender, é uma época da ditadura, anos 74, 73. O cartoon era um lugar da metáfora do que se queria dizer, e é assim que eu começo. Só que o meu interesse, eu gostava de trabalhar com a metáfora, mas eu também tinha um interesse no próprio desenho, nos desenhos. Bem no início, o finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, eu morei alguns anos na fronteira do Brasil com o Uruguai. E aí eu tive aulas com professores de pintura e cerâmica, esse tipo de coisa, que eram alunos de alunos de alunos de alunos do Torres Garcia. Disso aí resulta, por um lado, nos trabalhos dos anos 80, um interesse em experimentar materiais. Isso era muito forte para mim. Experimentar materiais. Usar para inventar meus trabalhos qualquer tipo de material que tivesse à mão. Tem um aspecto que eu acho que não foi totalmente desenvolvido naquele período, mas que algumas teorias sobre a retomada da pintura é que cada obra fosse um acontecimento, que não fosse algo que pudesse se repetir, mas que fosse algo que acontece no espaço e no tempo de uma maneira importante, assim, né? Contundente. E a outra coisa que eu acho que isso está muito presente no meu trabalho o tempo todo, desde lá, que é a relação com a história da arte. O que eu via naquele momento, no início dos 80, pintando, era justamente tendo exercitado e estar exercitando uma atividade crítica em relação à história da arte, eu podia lidar com uma questão de pintura, de retomada de pintura, sendo crítico em relação a essa prática, né? Então sempre tem no trabalho um movimento de com e contra. Quer dizer, eu estou ali, eu estou de certa maneira com visceral na coisa, com tudo, com o sentimento todo, e ao mesmo tempo olhando criticamente. Então, explicitamente nesse trabalho, ele tem uma referência a Tarsila, se eu não estou enganado, uma frase que diz Viva a tia Tarsila e tal, que é esse modo de se aproximar da produção de algum, de algum artista, que eu acho que quando a gente se aproxima de um artista que a gente considera relevante, essa aproximação tem que ser crítica por respeito a esse artista. Então, como jovem, chamar a tia Tarsila tem aí uma brincadeira, uma ironia, uma coisa assim, o que eu faço contigo, né? E aquela imagem, tem umas imagens de um sapo, uma forma verde, que é uma espécie de sapo, é uma variação do abapuru, né? Então, pegando a perna alongada e tal, uma variação do abapuru. Tem outra frase escrita que é só uma fase de aflição na lateral. E essa frase, ela não é minha, ela de uma letra de uma música da Silvia Moraes, que era uma roqueira conhecida minha, que morava aqui na época, e fazia parte da letra de uma música que ela apresentava nos shows e tal. E que eu acho que tem um sentimento daquele momento, assim, é só uma fase de aflição, né?
porque a gente está ali, é jovem no momento de uma inflação muito forte no Brasil, de uma não se sabe para onde, então o cenário que se apresenta como sociedade, como economia, não é o dos melhores. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha 20 anos, né? Então, eu via que eu poderia dar conta de qualquer problema que surgisse na minha frente. É um sentimento maravilhoso quando se é jovem, né?